Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, para mais uma aula, onde nós iremos continuar com a retomada de conteúdo, no primeiro momento que eu deixei gravado lá para vocês. Eu deixei gravado sobre as condições de paralelismo, as condições de alinhamento, primeiramente, depois veio as condições de paralelismo. E a partir daqui, dentro desse conhecimento, sobre as condições de paralelismo, nós podemos agora amadurecer mais a ideia quanto ao perpendicularismo de duas retas. Então, se nós sabemos identificar o paralelismo, observando seus coeficientes angulares, para identificar se entre uma reta e outra reta existe mesmo essa condição de paralelismo, e através do coeficiente linear nós podemos descobrir aí se elas são paralelas iguais e paralelas distintas. Então, com base nisso, nós vamos recapitular alguns pontos importantes, dentro aqui da nossa aula anterior, até porque nós precisamos fazer essa retomada de conteúdo para que nós possamos seguir, à frente com um novo conteúdo. Então, visto isso, nós temos aqui, eu recapitulei com vocês, que existe aí a equação das retas, da reta geral, que é ax mais by mais c igual a zero, e nós temos aí a equação da nossa reduzida, equação da reta da nossa reduzida, beleza? Então, aqui abaixo, nós temos equações aí da reta RS, o que há em comum aí que vocês podem perceber e identificar entre essas retas? Observem, analisem, porque nós estamos trabalhando aqui, nesse primeiro momento, observando se existe o paralelismo entre as retas. Então, qual que foi a condição aplicada lá na nossa primeira aula, para que nós possamos observar se essas retas elas são paralelas ou não? A condição é que nós teríamos que olhar o coeficiente angular, não é? Se os coeficientes angulares de ambas as retas são iguais, significa que elas são paralelas. O que vai me falar se elas são paralelas iguais ou paralelas distintas? É esse coeficiente aqui, linear, tá? Então, nós podemos observar aí, que os coeficientes angulares são iguais. Portanto, elas são paralelas. Belezinha? Olha só. O que os coeficientes lineares têm a ver nisso tudo? Volto a dizer, e eu preciso sempre retornar com vocês quanto a isso. Os coeficientes lineares, eles vão servir para falar assim, as retas que você falou aí que são paralelas, elas são paralelas distintas, viu? Ei, as retas que você falou aí que elas são paralelas iguais, viu? Entendeu? Então, aqui você pode perceber que quando eu tenho os coeficientes lineares, que são esses termos aqui, esses termos independentes, eu posso conseguir identificar esses coeficientes, tá? Para poder ver se elas são paralelas iguais ou paralelas distintas. Coloquei aqui para vocês, que quando que é que eu posso verificar. Observa aí a reta RS, onde os coeficientes lineares são diferentes, mas, porém, contudo, entretanto, os coeficientes angulares são iguais, ou seja, essas duas retas são paralelas. A reta R é paralela à reta S, certo? Já aqui na P e Q, nós podemos olhar aqui os nossos coeficientes angulares, meus amores, também são iguais, Se eles são iguais, elas são paralelas? São paralelas, tá? Agora, os meus coeficientes lineares, poxa vida, eles também são iguais. O que isso quer me dizer? O que isso pode me dizer? Que se elas são paralelas,
Se os coeficientes angulares são iguais, olha aqui, e os coeficientes lineares são iguais, elas são paralelas iguais, tá? Então, existe aí uma distinção entre ser paralela igual e ser paralela distinta, tá? Beleza. Mas aí nós também vimos quanto a questão de ser paralela distinta e ser paralela igual. Distinta estão lá em posições diferentes, iguais, elas estão nas mesmas posições aí, uma em cima da outra, né? Nós fizemos um breve resumo quanto à questão de observar os coeficientes, que o coeficiente angular vai me falar se elas são realmente paralelas, e que o coeficiente linear vai me dizer se elas são paralelas iguais ou distintas, tá? Então, não associem, ó, duas retas distintas e não verticais, RS, são concorrentes somente se seus coeficientes angulares são diferentes, tá? Então, se atentem aqui a essa observação que eu fiz aí para vocês, que vai se tornar muito pertinente para vocês adquirirem conhecimentos mais para frente. E agora, José, o que a gente faz? Nós aprendemos, olha o título da nossa aula lá no início. Até agora nós revisamos tudo que a gente viu quanto às condições de paralelismo e tudo que a gente viu para identificar se elas são paralelas iguais e paralelas distintas. Mas, poxa vida, como que eu faço agora para ver se essas retas aqui são perpendiculares? Tem que existir uma forma de olhar lá para a minha equação, né? A minha equação reduzida e identificar que elas são perpendiculares, tem que existir. E qual que é essa, né? Primeiramente, vocês precisam identificar que duas retas que elas são concorrentes, aqui eu tenho a reta R e a reta S, duas retas concorrentes RS são perpendiculares se o ângulo formado entre elas for de quantos graus? 90 graus, tá? Então, elas somente vão ser perpendiculares nesse formato, tá? Identifiquei aqui para vocês no plano cartesiano, beleza? Mas e agora? Como que eu vou fazer para poder identificar essa questão de perpendicular das retas? Eu vou ter, novamente, duas retas, a reta R e a reta S, né? E eu preciso identificar se essa reta R e se essa reta S, elas são perpendiculares. Veja bem, até agora eu não olhei para o desenho, mas eu quero identificar. Existe uma condição para isso, assim como existe uma condição, né? Para ser paralela, que a condição é o quê? MR tem que ser igual a MS. Existe uma condição também para o perpendicularismo. Olha a condição aqui, ó. MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta tem que ser igual a menos 1. Essa é a condição mais do que suficiente, tá? Então, visto isso, eu quero encarecidamente pedir a todos vocês, tá? Eu vou explicar aqui essa questão e eu preciso encarecidamente que vocês tentem observar se essas duas retas aqui, ó, essa e essa, elas são perpendiculares, tá? Eu preciso que vocês identifiquem para mim se elas são perpendiculares. Visto que eu vou cobrar isso de vocês, tá? Então, eu preciso da identificação. Aqui, o que vocês vão fazer? Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês têm aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui duas retas, né? Onde o formato delas está no qual formato? De retas da equação geral, né? Isso aqui é a equação geral, certo? Então, o primeiro passo é vocês colocarem ela na forma reduzida. Ou seja, eu vou começar aqui, mas vocês vão desenvolver para mim. Eu tenho essa daqui, ó. 2x mais 3. Gente, eu tô sem minha mesa digitalizadora. Acredita? Menos 6
igual a 0. Mas na próxima aula eu prometo para vocês que ela vai estar tudo ok. Eu vou conseguir arrumar ela. A minha equação reduzida, né, da reta, ela é a seguinte forma. Y é igual a mx mais m, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Isolar o y, né? Então, vamos lá, ó. 3y é igual. Tudo que tá aqui no primeiro membro, eu vou passar para lá, né? Então, vai ser igual a quanto? Menos 2x, menos 2x, mais 6, certo? Agora, eu preciso isolar esse y aqui, porque ele está multiplicando, né? E o formato da equação reduzida aqui da reta é y igual a mx mais n. Então, isolando, eu tenho y, que é igual, né, a menos 2x mais 6 dividido por 3. Ou seja, para que ela seja aí perpendicular, eu tenho que os meus coeficientes angulares, né, eu tenho a condição. Qual que é a condição? A condição que ela me fala é o seguinte: MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Qual que é o MR dessa? Ou seja, o coeficiente angular dessa é menos 2 dividido por 3, certo? Agora, esse aqui foi o meu primeiro passo. Esse aqui foi o meu primeiro passo. Agora, eu quero que vocês peguem essa daqui, né, que é a segunda equação geral da reta, façam a mesma coisa isolando quem? Peraí, deixa eu colocar aqui que eu quero identificar para vocês. Quem que vocês vão isolar? Vocês vão isolar o y, né? Aqui, vocês vão isolar o y, vai pegar lá, ó, bonitinho. A equação geral, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Vocês vão isolar o y nela, tá? Vocês vão isolar esse y aqui e vão observar, né, o coeficiente angular dela. Então, vocês vão encontrar aqui o MS dessa daqui. Encontrou o MS dessa daqui, você vai fazer a multiplicação. MR é menos 2 sobre 3, então vai ficar menos 2 sobre 3, que multiplica o valor que dá aqui. Se o valor da multiplicação desse coeficiente aqui, ó, se o valor da multiplicação desse coeficiente mais desse coeficiente forem igual a menos 1, significa que as retas RS são perpendiculares, tá? Isso que significa. Então, eu preciso que você entenda, né, toda essa questão aqui para encontrar a perpendicularidade e aponte lá no grupo de WhatsApp se você tiver algum problema, tá? Porque lá na sala de aula, o exercício resolvido no presencial, os meninos vão resolver essa questão também, vão apontar o que entenderam, qual que é a dificuldade, mas para isso eu preciso que vocês também façam os apontamentos para mim, para que eu possa corrigir, né? E vocês identificarem o que faltou, o que tem alguma coisa de errado, o que não tem. Até porque na lista de exercícios de vocês lá no GPA, tem exercícios que envolvem todos esses passos aí, assim como tem exercício que envolve questão de paralelismo, para você identificar paralela distinta de paralela igual. Se você já sabe como que identifica, né, a questão da perpendicularidade,
façam, por favor, e eu aguardo vocês quanto às dúvidas no grupo, tá beleza? Ok? É isso aí, pessoal. Então, a demanda de hoje, vocês já sabem, precisa fazer isso daí para mim, tá? Professora, precisa postar lá no GPA? Agora não, o que você vai postar, né, vai ser lá as suas atividades que constam no PDF. Na próxima aula, o que eu irei fazer? Eu irei fazer esse exercício aí com vocês, né? Vou, de acordo com aquilo que for perguntado lá no grupo, eu também vou voltar aqui retificando, falando, olha, teve várias dúvidas assim, teve várias dúvidas assadas, e a gente retorna e faz as devidas anotações, tá beleza? Ó, um beijo, meus amores, coisa mais linda, de linda, de linda. Amo vocês, tá? Um abraço a todos. Tô esperando, hein? Conversa comigo lá no grupo de WhatsApp.